Essa é a Alemanha. Hoje é a maior economia da Europa e a quarta maior economia do mundo, com um PIB de aproximadamente 3,7 trilhões de dólares e um dos maiores índices de desenvolvimento humano do mundo. A Alemanha, além de sua economia super desenvolvida, possui muitas outras características que tornam esse país muito mais poderoso do que muitos imaginam. A Alemanha hoje é o maior exportador da Europa, com um volume de exportações de aproximadamente 1,6 trilhões de dólares todos os anos. A maior parte dessas exportações são principalmente de maquinário pesado, como máquinas agrícolas, automóveis, entre esses estão a BMW, Porsche, Volkswagen, Audi e Mercedes-Benz, além de muitas outras como Bayer, Bosch, Adidas e Siemens. Mas, como a Alemanha conseguiu se tornar a maior economia da Europa e praticamente liderar a União Europeia depois de ter passado por 2 guerras mundiais, é isso que nós vamos ver nesse vídeo. Para entendermos o sucesso da Alemanha, devemos voltar até 1945. Esse ano marca o fim da Segunda Guerra Mundial. Essa guerra deixou entre 70 e 85 milhões de mortos, bilhões de feridos, além de muitos países quebrados economicamente e com altos índices de inflação e desemprego. E é claro que com a Alemanha isso não seria diferente. Com o fim da Segunda Grande Guerra, a Alemanha foi dividida em 2 partes, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, sendo a Ocidental controlada pela França, Estados Unidos e Reino Unido, e a Oriental pela União Soviética. Ambas as Alemanhas aplicavam o regime capitalista e socialista respectivamente. Na parte ocidental, a economia não ia nem um pouco bem. A produção era menor que 50% comparada ao que era antes da guerra. Além disso, durante a guerra, os nazistas implementaram políticas desastrosas à economia da Alemanha, como controle de preços e impressão desenfreada de dinheiro, causando uma inflação extraordinária no pós-guerra. Essa inflação se agravou principalmente pelos controles de preços impostos pelos aliados ao final da guerra. Para corrigir tais problemas econômicos, os Estados Unidos forneceram um programa de ajuda para países europeus que foram devastados na Segunda Guerra. Essa ajuda foi chamada de Plano Marshall. Esse plano visava principalmente controlar a inflação que os países devastados pela guerra tinham, além de impedir o avanço da União Soviética devido a possíveis crises econômicas que esses países enfrentariam, e ainda garantir saúde, educação, seguro-desemprego, previdência social e mais segurança financeira aos cidadãos europeus. No entanto, seria um equívoco afirmar que apenas o Plano Marshall foi suficiente para reerguer a economia da Alemanha, visto que o Reino Unido e a França receberam muito mais dinheiro do que a Alemanha. Não se sabe ao certo quanto exatamente a Alemanha recebeu de proventos do Plano Marshall, mas estima-se que foi em torno de 14 e 18 bilhões de dólares, que hoje seria algo em torno de 130 bilhões. E para entendermos melhor o devido sucesso da economia alemã, devemos nos lembrar de Ludwig Erhard, o homem responsável por uma reforma monetária na Alemanha em 1949. Essa reforma implementou uma nova moeda, o marco alemão, e foi responsável por diminuir em mais de 90% de todo o dinheiro em circulação na Alemanha, assim reduzindo a inflação que o país enfrentava. Outra coisa que o chanceler fez foi eliminar o controle de preços e produção de maneira radical, a fim de extinguir o mercado negro que existia na Alemanha. Menos de um ano após as reformas de Ludwig, a produção industrial na Alemanha já havia crescido em mais de 50%. A política de Ludwig também era baseada no que era chamado de economia social de mercado, que combinava uma economia liberal de livre mercado, mas mesclada com programas sociais do governo visando o bem-estar da população. Durante a implementação dessas políticas, foram criadas leis visando mais igualdade para a população, leis antimonopólios e cartéis, menos burocracias com respeito às relações trabalhistas e um enorme corte de impostos. Foi possível observar que, de maneira acelerada, o mercado paralelo que havia na Alemanha havia desaparecido. As prateleiras e vitrines estavam cheias de novo e havia fumaça saindo das chaminés das fábricas. Era possível ouvir o barulho das construções sendo feitas. A roda gigante da economia havia voltado a girar.
Além disso, a Alemanha começou a aumentar o investimento em sua própria população, visando uma melhor capacitação profissional dos trabalhadores. Tudo isso resultou num crescimento fenomenal da economia alemã. Só na primeira década de Ludwig como chanceler, a economia da Alemanha cresceu aproximadamente 8% ao ano, contrariando as expectativas de fracasso que muitos tinham sobre as reformas implementadas por Ludwig. A taxa de desemprego, que antes era pouco mais de 10%, havia caído para 1,2%. Esses números demonstram o quão bem-sucedidas foram as reformas implementadas por Ludwig. E foi no ano de 1951 que foi criada a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, para organizar a livre circulação do carvão e do aço e o livre acesso às fontes de produção entre alguns países europeus e garantir a paz e cooperação entre esses países. Esse foi apenas um dos primeiros passos para a criação da União Europeia, e é claro que a Alemanha se beneficiou muito disso. Vale ressaltar que mesmo antes da guerra, a Alemanha já possuía diversas indústrias e infraestrutura, mas as mesmas foram praticamente ou totalmente destruídas como resultado da guerra. Essa abertura de mercado externo foi de extremo benefício à economia da Alemanha, pois tais aberturas permitiram que o volume de exportações crescesse e gerando como consequência uma maior receita fiscal para o país. Outro grande fator do sucesso econômico alemão foi a política de Mittelstand, que consiste basicamente em benefícios para pequenas e médias empresas. Essas empresas consistem na maioria esmagadora de toda a economia alemã. Essas empresas são basicamente empresas familiares, que passam de pai para filho. Porém, apesar de pequenas, elas fornecem um papel importantíssimo na economia da Alemanha, pois, apesar de pequenas, elas apresentam um nível altíssimo de resiliência, sobrevivendo em grande parte à crise de 2008. Essas pequenas e médias empresas estão em cerca de 70% situadas nas áreas rurais ou em pequenas cidades. Como essas empresas são pequenas, elas focam mais em gerar valor para os clientes, confiar em suas próprias competências técnicas, promover um bom relacionamento com os seus empregados. Toda essa relação entre empresa e funcionário gera um nível de satisfação muito elevado, visto que não é muito comum funcionários mudarem de empresa ou até mesmo de carreira, e isso indica quão satisfeitos os funcionários dessas empresas são. Outra característica incrível dessas empresas é o fato de que elas quase nunca pegam empréstimos com instituições privadas ou públicas. Ao invés disso, elas têm uma enorme capacidade de se autofinanciarem através do próprio dinheiro que essas empresas possuem. Todas essas características demonstram o quão resilientes essas empresas são, pois pelo fato de que elas quase nunca pegarem empréstimos acabam fazendo com que se torne impossível essas empresas sofrerem durante uma crise semelhante à que aconteceu em 2008, quando os bancos pararam de fazer empréstimos. Essas empresas também estão a cargo, junto com o governo da Alemanha, de investir em pesquisas de todos os setores da economia. Essas empresas são responsáveis por basicamente 5 vezes mais registros de patente se comparado ao número de patentes registradas pelas grandes empresas da Alemanha. Ao invés de terceirizar tais pesquisas, essas empresas preferem fazê-las elas mesmas de maneira integral, assim obtendo mais controle do que é produzido e também mais segurança com relação à qualidade de tais produtos. Graças a esse tipo de operação, surgiram as chamadas Hidden Champions, que nada mais são que empresas que estão entre as maiores empresas globais, porém, os nomes dessas empresas são desconhecidos pela maioria do público. Essas empresas, em sua maioria, estão a cargo de setores que são considerados muito complexos para as empresas maiores, porém, ao mesmo tempo, muito grandes para essas empresas pequenas. As Mittelstand são, sem dúvidas, a espinha dorsal da economia da Alemanha. Vale lembrar que no ano de 1990, a Alemanha passaria por um processo de reunificação. Esse processo foi um grande desafio para o povo alemão, visto que do lado ocidental havia uma Alemanha com uma das economias mais fortes e desenvolvidas de todo o globo. Já no lado oriental, havia uma Alemanha muito mais pobre e com uma infraestrutura que na época era considerada ultrapassada. O governo da Alemanha despejou mais de 2 trilhões de dólares do lado oriental com o objetivo de evitar que houvesse uma fuga massiva de alemães orientais para o lado ocidental. Uma das primeiras medidas que o novo governo alemão fez
foi abolir o Banco Central da Alemanha Oriental e entregar todo o controle para o Banco Central da Alemanha Ocidental, o Bundesbank. Isso permitiu com que a antiga moeda da Alemanha Oriental fosse abolida e que o marco alemão fosse implementado no lugar da antiga moeda. Logo em seguida, o governo da Alemanha promoveu uma série de reformas econômicas e também facilitando o enriquecimento do oeste rico a também enriquecer o leste pobre. Isso tudo inclui incentivos fiscais aos setores de comércio e indústrias, menores impostos aos alemães do Oriente e maiores aos alemães do Ocidente e uma maior assistência econômica às indústrias da Alemanha pós-soviética. A reunificação das duas Alemanhas também mostra o quão resiliente um país pode ser, pois foi muito difícil unificar dois países que, embora fossem tão parecidos em aspectos culturais, eram muito diferentes no aspecto econômico. A Alemanha conseguiu sair de um país devastado com o fim da Segunda Guerra para a maior economia da Europa, o terceiro maior exportador do mundo e, de quebra, um dos países mais importantes e poderosos de todo o mundo. A Alemanha possui o maior superávit de todo o mundo, ou seja, exporta mais em comparação às importações, superando até mesmo a China nesse quesito. Outra coisa que torna a economia da Alemanha extremamente competitiva é o fato da Alemanha usar o euro como sua moeda. O euro passou a ser usado na Alemanha em 1998 e o uso dessa moeda, ao invés de usar uma moeda mais forte, permite que os produtos que são fabricados na Alemanha tenham preços mais competitivos em comparação aos produtos que são fabricados em outros países da Europa. Caso a Alemanha adotasse uma moeda própria que não fosse o euro, os produtos alemães se tornariam mais caros aos outros países europeus, assim tornando esses produtos menos acessíveis, resultando no menor volume de exportações. O euro está atrelado à média das economias dos países europeus. Algumas dessas economias são pequenas e inferiores quando comparadas à economia da Alemanha. Sendo assim, se a Alemanha continuasse a usar o marco alemão, países como Portugal e Itália, por exemplo, que possuem economias menores e com menos destaque, não conseguiriam comprar da Alemanha, gerando um menor valor de exportações e causando como consequência disso um déficit na economia. Você deve estar se perguntando nesse exato momento como a Alemanha conseguiu atingir um nível de desenvolvimento econômico e social tão grande a ponto de ser um dos países mais ricos e desenvolvidos de todo o globo. Um dos motivos para isso está no sistema educacional da Alemanha. Ao contrário de muitos países no mundo, a Alemanha não é tão obcecada por educação superior. Ao invés disso, existe um sistema vigente que é chamado de Dual System. Esse sistema consiste basicamente naqueles que são iniciados em cursos de nível técnico ou superior são colocados para fazer estágio dentro das fábricas, com ênfase em qualificação prática, passando mais tempo dentro do ambiente de trabalho do que na sala de aula. Na prática, esses estagiários conseguem desenvolver suas habilidades de maneira mais cirúrgica, resultando numa mão de obra extremamente qualificada desde jovem. Isso quebra um pouco do paradigma entre as pessoas que decidem por não fazer faculdade porque acham que não vale a pena. Esse sistema também permite que haja um maior número de trabalhadores jovens qualificados, que por sua vez alimentam o poder das indústrias alemãs. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Muito obrigado!